Essa meditação aguenta, é a penúltima, como o padre falou, as 7 dores de Maria no pós-mortem de Jesus. Primeira dor: o corpo do meu filho é despregado da cruz. Filhos meus, ouvi-me com temor e tremor, pois não há linguagem humana que possa abarcar a imensidão do sofrimento que meus olhos contemplaram naquele dia terrível, sob um céu cinzento que se conduía com a minha alma. Quando despregavam meu Jesus, o Cristo da cruz, cada prego arrancado de sua carne sagrada, era como uma espada a transpassar meu coração, dilacerando-me com uma dor que excede toda medida. Seu corpo, outrora templo de glória divina, pendia frágil como uma folha assolada pela tempestade, marcado por feridas que não eram apenas de carne mortal, mas testemunhas do ódio feroz dos homens contra o próprio Deus. O sangue, ainda quente, exalava um odor agridoce que me oprimia o peito, e ao tocar sua pele fria, áspera como a terra ressecada, eu sentia em cada fibra de meu ser o tormento de cada chicotada, de cada espinho que coroou sua fronte com crueldade. Eu o via descer tão pesado na morte, tão silencioso na entrega, como se todo o peso do pecado do mundo se concentrasse naquele corpo mutilado, o Cordeiro imolado por nossa redenção. Meus olhos, banhados em lágrimas, não podiam desviar-se das chagas abertas, dos pés transpassados, que trilharam o caminho da salvação, das mãos que outrora abençoavam e curavam, agora rasgadas em mudo sacrifício. Pensei nos gemidos que não ouvi, nas lágrimas que ele verteu em segredo, enquanto eu, pobre mãe, permanecia aos pés da cruz, incapaz de aliviar seu tormento, oferecendo apenas o pobre incenso das minhas orações. Meu coração se despedaçava não apenas pela perda de um filho, mas pelo amor insondável que ardia em mim. Um amor que não encontra repouso, que rejeita o fim, que anseia por compartilhar de sua agonia, que implora ao céu por carregar ao menos o único espinho da sua coroa. E todavia, naquele instante de angústia suprema, enquanto o sangue de meu filho manchava minhas vestes, como um seio de martírio, eu não podia pensar em nada senão que ele era o meu filho, o meu menino, aquele que outrora sorriu em meu colo com a luz do céu nos olhos. Como pode o mundo prosseguir em sua vã agitação quando o próprio Deus sofre e morre? Como pode uma mãe feita de carne e sangue suportar a visão do fruto do seu ventre destruído pelas mãos dos mesmos que ele veio redimir? Minha dor não era apenas minha, mas a dor de toda a criação, um clamor silencioso que ressoava até as profundezas dos céus e da terra, implorando por um sentido que só o Altíssimo poderia revelar. Ó meus amados, que escutais essas palavras com o coração contrito, deixai-vos tocar pelo peso dessa dor, não para vos afogardes em desespero, mas para contemplardes o amor incomensurável que a sustenta. Olhai para as cruzes que carregais em vossas vidas, para as feridas que marcam vossas almas, e vede nelas o reflexo do sacrifício do meu Filho, o Cordeiro que tomou sobre si os pecados do mundo. Interrogai-vos como posso transformar minha aflição em oferta santa. Como posso, em meio ao sofrimento, descobrir o amor que nunca perece, que nunca se esgota? Silenciai vossas almas, inclinai-vos diante do mistério da cruz e ouvi o eco de um amor eterno, que mesmo na ignomia da morte, jamais desistiu de vós, jamais vos abandonou.
Segunda dor. O corpo do meu filho em meus braços. Filhos meus, como poderei expressar-vos com pobres palavras de uma mãe aflita? O que foi tê-lo novamente em meus braços? Não mais como o menino radiante que embalava nas noites de Belém, mas como o homem despedaçado, caído, calado pela tirania da morte. Quando deitaram sobre mim, o peso de seu corpo não era apenas de carne e osso. Era o fardo de todas as promessas divinas, de todos os sonhos celestiais, de uma vida que eu sabia ser a própria manifestação do Altíssimo, mas que agora jazia sem movimento, sem alento. Meus braços tremiam, não por fraqueza humana, mas por um amor mais forte que a morte, um amor que se recusava a soltá-lo, e por uma dor que se cravava na minha alma como um espinheiro que não cessa de ferir. Minha memória, qual luz em meio às trevas, trouxe-me as visões de quando carregava pequeno e tenro, com os olhos que resplandeciam a glória do céu. Suas diminutas mãos buscando as minhas em confiança filial. Então era ele a esperança encarnada, o Verbo feito para a salvação dos homens. Agora em meus braços era a dor encarnada, o sacrifício consumado pela redenção do mundo. Sua cabeça repousava no meu peito, mas não havia sopro de vida, não havia pulsar no coração, apenas o frio de um túmulo que já o reclamava. Meu coração era como um oceano em furiosa tempestade, ondas de saudade e desespero chocando-se contra a rocha inabalável de um amor que não cabia no meu peito. Ele era minha luz, e agora as trevas me envolviam. Ele era minha canção, e agora reinava apenas o silêncio da morte. E todavia, mesmo nesse abismo de tormento, eu sabia, por uma graça que transcende o entendimento, que sua morte não era o fim. Ainda que meu coração de mãe, cego pela angústia e dor, não pudesse enxergar naquela hora além da perda. Seu sangue que manchava minhas mãos era um selo sagrado, um mistério que eu não podia desvendar, mas que sustentava o peso dos pecados de toda a humanidade. Ele morrera pelos homens, pelos mesmos que o crucificaram com mãos impiedosas. E eu, como mãe, carregava essa dor não apenas por mim, mas por todos os que viriam depois, por todas as gerações que beberiam da fonte de sua redenção. Meu filho era o cordeiro sem mácula, e eu, em meu luto, oferecia meu coração como um altar, onde sua oferta suprema podia se consumar para a glória do Pai e a salvação do mundo. Ó meus amados, que vossas lágrimas se unam às minhas nesse instante de dor, mas que também se elevem à luz de um amor que triunfa sobre a morte. Contemplai os fardos que pesam nos vossos corações, as aflições que vos oprimem. Não há nelas um eco do sacrifício do meu filho que se entregou por vós? Quando abraçardes vossas dores, recordai que também eu as abracei, e que não há sofrimento tão vasto que o amor do Altíssimo não possa alcançar e santificar. Interrogai-vos: como posso transformar meu luto em confiança no plano divino? Como posso carregar minha cruz com a certeza de que não caminho sozinho, mas sob o olhar dele? Que vossas almas, meus filhos, repousem no mistério desse amor, que mesmo no silêncio da morte já murmura a promessa da vida eterna, já prepara o triunfo da ressurreição. Terceira dor. A caminhada silenciosa para levar o corpo do meu filho ao sepulcro. Filhos meus, permiti que eu vos conduza por esse caminho de sombras e lamento que trilhei.
acompanhando meu Jesus, o Salvador, rumo ao sepulcro, onde a terra em sua frieza o reclamaria. O silêncio pesava sobre nós como um véu de chumbo, um silêncio que não traz consolo, mas fere a alma, que não apazigua, mas sufoca o espírito como se fosse uma opressão. Eu observava com o coração dilacerado por uma dor além da medida José de Arimateia, João e outros 2 discípulos cujos nomes não foram registrados, mas são conhecidos pelo céu. Eles carregam o corpo inerte do meu filho. O peso que sustentavam parecia multiplicar-se a cada passo, como se carregassem não apenas ele, o cordeiro imolado, mas todas as dores e pecados do mundo, enquanto eu, pobre mãe, impotente diante de tamanha perda, apenas podia caminhar ao lado, consumida por uma angústia que não encontrava alívio. Meus pés vacilavam sobre as pedras do caminho. Meu corpo estremecia de exaustão, mas infinitamente maior era a dor que esmagava meu coração. Um luto tão profundo que não achava voz, apenas gemidos abafados que o vento frio carregava para o vazio. O cenário que nos cercava era a própria imagem da desolação. O céu, coberto por um manto cinza, parecia ter se fechado para sempre em lamento. A terra era seca e rachada, como se chorasse conosco a nossa aflição. Os poucos que nos acompanhavam caminhavam cabisbaixos, os rostos sulcados por lágrimas e marcados por incredulidade. Eu não podia fitá-los. Meus olhos estavam cravados em meu filho, em sua face serena, mas tão pálida, tão distante da vida que outrora o habitava. Pensei no futuro, naquele abismo de escuridão que se abria diante de mim. O que seria de mim sem ele? O que seria do mundo sem o seu Salvador? E ainda assim uma centelha de esperança frágil, como uma chama sob a tempestade, tremulava na minha alma. Mas como crer nisso? Quando tudo que meus olhos viam era a morte, o término de toda alegria. Como encontrar forças quando cada passo em direção ao sepulcro parecia selar um adeus que meu coração recusava aceitar? Minha alma era um campo de batalha, onde a dor e a fé se enfrentavam em combate sem trégua. Além da minha pobre compreensão. Mas naquele instante eu não era mais que uma mãe que perdera seu filho. E o peso desse luto transformava cada passo numa eternidade de sofrimento, numa via dolorosa que parecia que não ia ter fim. Ó meus amados, que escutais esse relato com o coração contrito, permiti que o silêncio dessa minha dor penetre nas vossas almas. Contemplar esses caminhos árduos que havíeis percorrido, as perdas que pesam também sobre os vossos ombros, como pedras de moinho. Interrogai-vos então, onde eu encontro a força para avançar quando tudo parece perdido? Como eu posso permitir que a esperança, por mais débil que se apresente, ilumine meus passos na escuridão? Silenciai vossas mentes e escutai a voz do Pai, que mesmo nas trevas do sepulcro já prepara o esplendor da ressurreição. Que vossas jornadas de sofrimento se transformem em caminho de fé inabalável, pois sabeis que nunca estáis sós. Meu Filho, o Redentor, e eu, vossa Mãe, caminhamos convosco, sustentando-vos com um amor que nunca falha. Quarta dor, depositando Jesus no sepulcro. Filhos meus, ouvi com temor e reverência esse relato, pois é muito doloroso
pois é com o coração trespassado que vos falo da hora em que o meu Jesus foi deitado no seio frio do sepulcro. Quando aqueles homens piedosos o colocaram sobre a pedra, não era apenas um corpo que ali repousava, mas a própria sabedoria encarnada, velada pela morte, cordeiro imolado cuja entrega abalou os fundamentos da terra e do céu. Meus olhos estavam banhados em lágrimas de uma dor que excede a vossa compreensão. Contemplei aquelas chagas, testemunho do amor infinito, e meu espírito gemia ao ver o sol da justiça, agora eclipsado por tamanha escuridão. Oh, que paradoxo! O Criador do universo, confinado numa tumba, o Senhor da vida submetido ao silêncio da morte. E enquanto os panos brancos e roxos o envolviam, como outrora o envolveram em Belém, meu coração recordou a fragilidade da sua infância, mas também a glória da sua missão. Não me falou ele do pão que seria seu corpo, do cálice que seria seu sangue, instituindo o mistério eterno na ceia que precedeu sua paixão? Vê depois a profundidade desse ato. Assim como ele é deposto nesse sepulcro, uma caverna de trevas se oferece na Eucaristia, onde ele é deposto nesse sepulcro e se oferece sempre em cada sacrário da terra. Ele se oferece na Eucaristia como um banquete de luz para que os homens participem de sua vida divina. Essa tumba, que é o sacrário, não é apenas um lugar de lamento, mas um altar de sagrado onde o sacrifício dele se consuma, onde o grão de trigo morrendo prepara a vida. O mistério insondável, a morte torna-se semente da ressurreição, e o pão partido eucarístico torna-se sustento para a vida verdadeira. Contudo, mesmo diante de tal verdade, a dor de uma mãe não se cala, pois a carne grita pela carne e o amor terreno geme pela separação. Afastar-me daquele lugar é como abandonar a própria luz da minha alma. Mas eu sabia, por uma fé que tremia sob o peso da angústia, que o Deus que entregou seu Filho à cruz não o entregaria ao poder da morte. Ele que é a ressurreição e a vida transformaria essa tumba em trono de glória, assim como transforma o pão e o vinho em sua presença viva. E eu sois herdeiros desse sacrifício. Inclinai vossos corações diante do mistério do sepulcro e da Eucaristia, onde a dor e a glória se encontram. Contemplai as vossas próprias aflições, as vossas perdas, e perguntai-vos: não será que nelas o Senhor também prepara um caminho de vida? Não será que ao participardes do banquete sagrado, recebereis força para suportar qualquer tipo de escuridão? Erguei vossas almas ao Altíssimo, que transforma a morte em triunfo, e confiai que, como eu esperei na sombra do túmulo, vós também vereis a luz da vitória. Permaneceis firmes, pois o pão da vida nunca vos abandonará, e a tumba jamais terá a última palavra. Quinta dor. Fechando a pedra do sepulcro. Filhos meus, ouvi-me. Uma mãe que carrega um fardo além da capacidade das palavras. Quando a pedra foi rolada para selar o sepulcro, o som grave e irrevogável ressoou como um trovão na minha alma.
encerrando não apenas o corpo sagrado do meu Jesus, o Cristo, mas também uma parte essencial do meu ser. A escuridão do túmulo devorou a última visão que meus olhos tiveram dele, e com ela pareceu extinguir toda a luz que ainda ardia em meu coração despedaçado. Era como se a terra mesma se transformasse numa prisão cruel. Um ventre gélido que encarcerava a minha esperança, deixando-me apenas saudade e vazio. Cada rangido da pedra ao deslizar é como uma nova lâmina a abrir feridas em meu espírito, um adeus que minha alma se recusava a pronunciar. Meus olhos fixados naquele portal de sombras buscavam desesperadamente um último vislumbre, uma derradeira memória de seu rosto bendito, mas tudo o que restava era a frieza de uma rocha e o peso esmagador da separação. Meu coração era um deserto árido e aquela pedra uma muralha entre mim e tudo aquilo que eu amava, tudo aquilo que eu amei. Todavia, nesse mesmo abismo de desespero e de dor, uma voz quase imperceptível sussurrava nas profundezas da minha alma. Era o eco de um amor que não perece, de uma confiança que ainda que esmagada pelo peso do luto, recusava-se a ser totalmente aniquilada. Enquanto me afastava, pensava também nos entes queridos que já haviam partido antes de mim, nos parentes e amigos que a morte reclamara, cujas ausências ainda doíam em meu coração. Cada um deles, como o meu Jesus, fora selado em túmulos de pedra ou terra, deixando-me com a saudade de suas vozes e o vazio de seus lugares à mesa. Mas naquela hora, a dor de perdê-los misturava-se a uma esperança. Se meu filho, o Senhor da vida, venceria a morte, não traria ele também a luz de redenção àqueles que nós amamos? Não abriria ele também as portas da eternidade para os justos que aguardavam sua vinda? Assim, em meio ao luto, eu me agarrava à promessa de que a separação não seria o fim, nem para meu filho, nem para todos os que amei e que partiram. Ó meus filhos e filhas, que vossas almas se unam à minha, nesse fechar de portas que parece selar toda a esperança, mas só parece. Contemplai os momentos em que a vida vos colocou diante de um adeus, de um fim que se afigura como irreversível. Interrogai-vos: eu consigo confiar no Altíssimo, mesmo quando não vislumbro uma saída? Posso entregar minha dor ao Pai como entreguei meu filho àquela pedra? Que os vossos corações repousem no mistério da cruz. Permanecei firmes, pois a promessa da ressurreição brilha como uma estrela nas trevas, assegurando-vos que a morte não terá a última palavra. Sexta dor. O caminho da volta para casa. Filhos meus, cada passo que me distanciava de meu Jesus era como uma lâmina que arrancava mais um fragmento da minha alma. O mundo ao meu redor era apenas um borrão das sombras e tormentos. O silêncio era a minha companhia, mas não um consolador. Era antes um carrasco impiedoso que me compeliu a encarar a solidão devastadora da minha perda. Não havia palavras que pudessem expressar. Como haveria de viver sem ele? Como encontrar sentido nos meus dias que não mais teriam o som de sua voz, o calor do seu toque, o brilho da sua luz? E todavia, em meio a esse vazio, uma lembrança de suas promessas tremulava como uma chama,
uma esperança que o mal podia sustentar. Eu caminhava exaurida até os ossos, assolada por uma dor que parecia mais vasta que os próprios céus. Cada passo ressoando no silêncio como um eco da minha desolação. Um silêncio que pesava mais que qualquer fardo físico. Meu coração, eu sentia, sangrava, vertendo lágrimas invisíveis que misturavam ao pó do caminho. E por um instante temi que a minha própria vida me abandonasse, que meu ser não suportasse tamanha dor e sucumbisse à morte ali mesmo, na solidão daquele retorno. Mas mesmo nesse tormento que me cercava, como um manto de trevas, uma força interior impedia-me de desistir por completo. Elevei ao céu um pensamento mudo, ansiando por um dia em que meu coração pudesse encontrar algum alívio para tanto sofrimento. Ó meus amados, que vossas almas se serenem nesse silêncio que partilho convosco, nesse retorno que parece desprovido de fim e de destino. Refletir sobre os momentos das vossas vidas em que caminhastes sós, carregando o fardo de uma dor que não pode ser articulada. Interrogai-vos então: eu consigo encontrar o Senhor mesmo no seu silêncio? Posso permitir que a esperança, por mais frágil que se apresente, guie meus passos através da escuridão? Que os vossos corações sempre se abram à promessa de um novo amanhecer, sabendo que mesmo nas noites mais longas e sombrias, o amor do Pai vos acompanha, invisível aos olhos da carne, mas eterno em sua fidelidade. Permanecei firmes, pois Ele nunca vos deixa desamparados. Sétima dor: a noite de solidão. Minha mente, qual peregrina em terras de saudade, vagava por templos que não retornarão. As suas pequenas mãos agarrando as minhas em Belém. Seus olhos cheios de vida, enquanto proclamava o reino do Pai. Suas palavras de despedida que meu coração, cego pela dor, ainda não compreendia. Cada lembrança é uma lâmina afiada, cortando ainda mais fundo no meu coração já despedaçado. As lágrimas desciam sem ruído, como gotas de chuva, num deserto que não conhece alívio nem consolo. Pensei na promessa que Ele fizera, na vida que deveria brotar das entranhas da morte. Meu coração tremia, oscilando entre fé e dor, entre anseio de confiar e temor que tudo teria sido uma grande dor. Naquela noite de tormento indizível, algo em meu ser se agarrava à esperança. Eu sabia, no fundo da minha alma, que o Altíssimo não abandona os seus servos, muito menos o seu Filho, e que as palavras de meu Filho encerravam uma verdade que meus olhos ainda não podiam vislumbrar. Sussurrei orações no escuro, implorando forças para esperar, para crer, mesmo naquele silêncio. Era uma batalha silenciosa, uma mãe enfrentando o abismo do desânimo e da dor. Mas eu sabia que o amor que me unia a Ele e ao Pai era maior que a minha sombra. Assim, esperei com o coração em fragmentos. Enquanto eu aguardava, essa certeza brotou em meio à minha dor, como uma confirmação do alto que ecoava em minha alma. Meu filho
ainda que na morte não repousava inerte. Ele descera às profundezas do Sheol, ao domínio dos mortos, para buscar os justos do Antigo Testamento, aqueles que, desde os dias de Adão, aguardavam a redenção. Ele, o Cordeiro sacrificado, era também o pastor que não abandona uma só de suas ovelhas. E eu me agarrei a essa visão do meu Jesus abrindo as portas da prisão eterna, trazendo luz onde só havia trevas, libertando os que esperaram por gerações a vinda do Messias. Tal pensamento trouxe-me um fio de consolo. Imaginar que mesmo na morte seu amor insondável continuava ainda a salvar, a redimir, a restaurar e a curar. Ó meus amados, que vossas almas se unam à minha nessa noite de espera, nesse vazio que parece consumir tudo. Contemplai as noites escuras de vossas próprias vidas, os momentos que a solidão e a dúvida vos cercaram como sombras. Interrogai-vos então: eu consigo esperar pela luz, mesmo quando não a vejo diante de mim? Posso confiar no amor de Deus, ainda que meu coração só perceba a dor? Que as vossas almas se aquietem nessa noite, na certeza de que nenhuma noite perdura eternamente, e que o Pai, mesmo no mais profundo silêncio, tece com as mãos invisíveis a promessa de um novo amanhecer. Descansai nesse amor infinito nessa noite, sabendo que eu, vossa mãe, prometo esperar convosco, interceder por vós perante o trono do meu Filho.